Olá, gente, tô aqui para falar um pouco do canal, né? Esse canal nasceu aí em 2020, efetivamente, que foi o momento que eu decidi trabalhar com isso, né? Eu trabalho na área da educação, então eu comecei a fazer vídeos para os meus estudantes, né? Eu trabalho com ensino fundamental. Já trabalhei com ensino médio, né, como professor de história, embora agora esteja trabalhando como assistente de educação ali, mais no apoio pedagógico. E, como eu disse, sou formado em História, estou me formando, né? Não sei se já vou ter terminado quando vocês estiverem vendo esse vídeo, uma graduação em Pedagogia. Sou especialista em História do Brasil Contemporâneo. Eu queria trazer aqui para essa plataforma, né, que é o YouTube, um conteúdo um pouco mais bem embasado, né? Eu vejo muita gente falando assim, coisas que de pouca relevância ou com pouco embasamento, né, que são muita opinião e tal. E eu queria trazer uma coisa um pouco mais séria e também com além dessa pegada científica, uma coisa também mais voltada para ficção, né, para lazer, e compartilhar um pouco desse arcabouço de literatura aqui, tanto acadêmica quanto ficcional. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficção. Eu tô naquele núcleo ali de pessoas que são um pouco nerds, são um pouco otakus, curte muito esse material ficcional, e eu queria compartilhar um pouco das interpretações mais científicas, tanto da área de humanas quanto de exatas, que a gente pode encontrar no material ficcional, principalmente no sentido de humanas, né? A gente tem muita coisa interessante que a gente pode estudar numa obra de ficção. Eu comecei trazendo muitas obras em quadrinhos, pretendo trazer outros tipos de obras. Eu relutei muito para gravar esse vídeo, eu lancei muitos vídeos antes desse. Acabei lançando vídeos também de review de tecnologia, porque são coisas que é um outro campo que eu também gosto. E eu posso trazer pouca coisa, né, por questões financeiras, mas o que eu puder estar trazendo, eu também vou falar um pouco, né, sobre essas questões de novos instrumentos tecnológicos que me chegam aqui, ou talvez se alguma outra coisa que eu não possa comprar chegue, mas eu queira falar, posso trazer também. Mas o foco é mais essa questão de associar ficção com história, principalmente, mas com uma coisa mais científica no geral. Trazer obras aqui que dão estudos sociais, políticos, até religiosos muito bons, e que são da ficção, por exemplo. Isso realmente é uma coisa que eu acho incrível que a ficção permite a gente poder fazer. É uma coisa que eu tenho muito vontade de trazer, e vai chegar em algum momento no canal, é falar das Crônicas de Gelo e Fogo. Talvez você conheça por Game of Thrones, né? Eu gosto demais. Atualmente minha série favorita, meu autor favorito é o George Martin. Vocês podem ver que minha estante aqui tem lugar para ele, né? Obras inclusive gigantescas, monumentais, né? Aqui também a coletânea da obra do Martin. Aqui vocês têm também, a Saga das Crônicas de Gelo e Fogo e algumas outras obras do Martin. Em algum momento eu quero reler isso e trazer uma coisa de análise social, política, enquanto eu releio as obras. Outras coisas que também tem discussões interessantes, né? Harry Potter, né? Tem paralelos históricos. Então eu quero muito trazer dessa ficção coisas mais acadêmicas, né? Gessé Souza, Ralé Brasileira, a gente tem coisas ótimas. Falar de história do Brasil, né? Com a Mari Del Priori e o Renato Venâncio. Então, assim, tem muita coisa boa pra gente trazer, muitas coleções que são extremamente apreciáveis dentro da ficção. Então, coisas como as Crônicas do Matador de Rei, as Crônicas de Gelo e Fogo, obras do Bernard Cornwell, não sei se quem está me assistindo aqui conhece, né? Um autor inglês que trabalha muito com ficção histórica e que baseia muito bem, constrói muito bem as obras dele. Então, para a gente estudar a história da Inglaterra enquanto se diverte, ou descobrir coisas sobre a história da Inglaterra, é fantástico, né? Então, tem muita coisa boa dentro da ficção, não só de literatura, né? A gente tem também outros tipos de ficção que também dão uma ótima discussão. É o caso de animações, né? Animes em particular, né? Os animes japoneses ou anime, como preferir falar. Então trazer animações como Full Metal Alchemist, Naruto, uma coisa famosa, One Piece, a questão da discussão de valores, né? Como amizade,
humanidade, questão de como lidar com vários sentimentos, né? Essa questão de valores é muito forte em animações japonesas. Alguns outros tipos de animações também, embora não acompanhem tanto. Filmes, séries, né? Então, as mídias de ficção dão aí muito arcabouço pra gente. Eu não tenho aqui muitas obras de ficção científica, eu tenho, só que eu teria que dar uma procurada, porque tem muita coisa aqui, Jornada nas Estrelas, né, as edições dos livros. Que é uma coisa que eu gosto, mas não é meu favorito. Eu gosto muito do Isaac Asimov, né, o pessoal aí das ficções científicas certamente conhecem, um dos escritores mais prolíficos, talvez de todos. Ele escreveu muito, ele tem tanta obra e muitas são tão incríveis, né? Então você aí que gosta de robô, de robótica, o Asimov é o pai disso. Ele criou o termo, né? E de certa forma ele criou toda a narrativa tal como a gente conhece hoje de robôs. Então a gente tem a saga dos robôs, que é fantástica, uma das minhas favoritas, embora eu ainda prefira a Fundação, a psicohistória de Hari Seldon. Né? Então a gente tem muita coisa boa também na ficção científica, que mistura conceitos sociais com conceitos mais físicos, químicos, e dá pra gente trabalhar muita coisa nessa linha. Então o meu canal tem a intenção de fazer essa mediação, de tentar atrair público para essas obras e, quem sabe, abrir uma nova perspectiva para essas obras, né? De você olhar com um olhar diferenciado. Não abandonar o lazer, porque o lazer é incrível, mas ao mesmo tempo em que você se diverte ali acompanhando aquela narrativa, perceber as nuances por trás dessa narrativa, né? Como analisar essas ficções permite ou pode permitir que a gente questione e reflita sobre aspectos da realidade que a gente vive, porque toda ficção, querendo ou não, é baseada em realidade. O autor se baseou na experiência de mundo dele para criar aquilo, né? Então, muitas vezes eles colocam até intencionalmente críticas sociais, né? O caso de muitos, né, como o Martin, que eu gosto muito, o Neil Gaiman em Histórias em Quadrinhos do Sandman, por exemplo, e outras. Então a gente tem muita coisa. Quero também trazer algumas coisas nacionais, né? Eduardo Spohr, tá? Um escritor de ficção brasileiro muito bom, né? Da saga Apocalipse, né? Anjos do Éden. A gente tem Rafael Dracon, que fez uma releitura das histórias clássicas que a gente conhece dos irmãos Grimm e criou uma coisa totalmente nova. A gente tem aqui também Afonso Solano, né, do Espadachim de Carvão, que começou aí algumas coisas. Tem uma animação brasileira, talvez eu traga ela pra gente discutir um pouquinho, né? No momento que eu tô gravando ela ainda não saiu, mas a gente tem expectativa que saia agora em 2021 ou 2022. Uma animação totalmente brasileira. Eita, isso é muita coisa boa. Então tem muita coisa interessante, útil, e divertida ao mesmo tempo, né? Que pode agregar conhecimento, construção pessoal, aprimoramento pra gente enquanto pessoa. Eu falo aqui, vou abrir um pouco aqui da minha experiência pessoal. Eu cresci muito como pessoa por causa de ficção, né? No sentido de me tornar uma pessoa melhor, de repensar valores, de repensar formas de lidar comigo mesmo e com meus problemas emocionais, né, de me tornar uma pessoa mais equilibrada, de raramente ficar nervoso, furioso, embora eu fique indignado com algumas coisas, às vezes sinto raiva, mas às vezes na própria ficção a gente aprende a lidar com isso ao ver personagens da ficção lidando com isso, ou às vezes ver as consequências de certos tipos de ação na ficção, e que se a gente parar para pensar, às vezes acontece na realidade também. Então, ver como personagens, por exemplo, lidam com determinados traumas, pode ser o que a gente precisava para a gente aprender a lidar com nossos próprios traumas. Ou, às vezes, não necessariamente com traumas, mas com situações problemáticas que surgem ao longo da vida, né? Dificilmente você vai passar uma vida sem viver trauma, a não ser que você não viva, né? Então, a ficção é valiosíssima para crescimento, né? Enquanto pessoa. Então eu acho que fazer essa mediação, essa releitura é uma coisa muito interessante e eu pretendo estar acrescentando para vocês aqui no canal nesse sentido, né? Se vocês gostarem da proposta, acompanhem,
né? Como eu já disse em outros pontos, a periodicidade em outros vídeos, né? A periodicidade dos conteúdos aqui do meu canal não são particularmente grandes. Eu posto 1, 2 vídeos por semana e essa é a ideia. Provavelmente vão ter semanas que eu não vou postar nenhum. Ali os meses que provavelmente eu vou ter vão ser nos períodos de férias, né? Férias de verão, recesso no meio do ano, talvez em feriadões, né? Em pequenos recessos. No geral, com certeza eu vou ter semanas, né? Como eu disse, eu não só trabalho, como eu estudo ainda, né? Talvez embarque futuramente num mestrado e num doutorado em um período não tão distante. Então, certamente vão ter momentos em que eu vou ter que deixar aqui o canal um pouquinho de lado. Mas ainda assim vou tentar sempre estar trazendo alguma coisinha, uma coisinha por semana, ou pelo menos a cada 15 dias. Né? E tentar fazer uma coisa boa, sabe? Por isso eu posso demorar, às vezes, para falar de algumas coisas da ficção. E se vocês querem que eu leia alguma coisa, podem trazer. Né? Eu estou à disposição. Vou deixar esse espaço aí dos comentários, vou tentar ler o máximo que eu puder de quem comentar, de sugestões, né, de tentar acompanhar. Muita coisa eu posso já ter lido, mas eu vou ter o cuidado de reler. Né? Eu pretendo trazer, como eu disse, a releitura de obra do Martin, com algumas recomendações de livros pouco conhecidos dele. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu também pretendo trazer em algum momento, é Duna. Né? A saga ali do Frank Herbert, do filho dele, que eu acho incrível e que deve ganhar um filme esse ano. Estamos na expectativa. Tomara que seja melhor do que o que a gente teve até agora, porque as obras são fantásticas. Era uma obra visionária, década ali de 60, 70. O autor já estava pensando em ecologia antes de se tornar uma pauta mundial. Né? Então foi um livro que, na verdade, ele criou tendências. Né? Às vezes as pessoas pegam alguns livros que são antigos e leem hoje e falam, pô, eu já vi isso aqui em várias outras obras. E às vezes elas não se dão conta que, na verdade, elas estão lendo a obra ou o autor que criou o conceito que hoje é usado por vários. Né? Então Duna é uma dessas obras que abre o caminho, muita coisa baseada nela. Né? E não o contrário. Então, isso é uma coisa também que eu acho interessante, introduzir vocês nesse mundo, né? Nesse mundo da ficção mais nerd, como o pessoal costuma chamar, o otaku, né? Trazer análises de valores em obras como Demon Slayer, que foi uma obra que fez grande sucesso também recentemente, animes da temporada que tem mensagens magníficas, né? Então, é isso aqui que eu proponho trazer para vocês ao longo aqui de trabalhos que eu já comecei, na verdade, e de alguns que vão vir e que eu estou pensando, germinando aqui neles. Uma hora vem. E se vocês puderem acompanhar, eu agradeço. Se puderem compartilhar, ficarei ainda mais grato. E é isso, né? Sugestões, podem comentar nos vídeos, gente. Fiquem à vontade. Eu quero aqui contribuir e ao mesmo tempo falar de coisas que eu gosto e que eu acho valiosas. Então, é isso e até a próxima. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos e também vendo os antigos.